Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe, claro, de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal de YouTube. E hoje, então, eu converso com o Gabriel Barbosa, o Luiz Augusto do Amaral e José Alves Neto, que são da equipe de gestão da TRX. E hoje, então, a gente vai falar do fundo TRX Real Estate, que opera sob o código TRXF11. Tudo certo aí, Gabriel? Bom, Thiago, estava agradecendo aqui, obrigado pela oportunidade. Para a gente é bem importante ter esse canal de comunicação direta aqui com os nossos investidores. A gente no TRXF11 já está com uma marca aí superior a 40 mil investidores no fundo, então esses canais aqui em que a gente coloca a cara aqui e vai no detalhe de qual é a estratégia que a gente imagina para o TRXF11, como está composto o portfólio, como que é a estrutura do fundo, é muito importante a gente ter esse tipo de canal, então, obrigado aí pela oportunidade, cara. Valeu, Gabriel. Então, Luiz, tudo certo contigo aí também? Tudo ótimo, Thiago. Obrigado pela oportunidade, obrigado por a gente ter esse espaço aqui para poder contar um pouquinho da história da TRX. O Clube FI é um portal que a gente admira muito e acompanha, né? É um termômetro de como os investidores estão percebendo o fundo, os movimentos e tudo mais. E certamente a gente tem o costume, o hábito de ler os comentários nos fóruns e acompanhar as movimentações, até para coletar outras percepções, não só as nossas, né? A gente está muito imerso ali no dia a dia do fundo e fatalmente tem gente vendo coisa que a gente pode não ter visto. E aqui, claramente, é um ambiente bacana para a gente ter outros olhares e aperfeiçoar a nossa gestão. Então, obrigado pela oportunidade de falar aqui com o seu público e contar um pouquinho da história do fundo, da nossa estratégia e o que são nossos planos aí para o futuro. Legal, Luiz. Obrigado pela tua primeira participação aqui. E por último aqui, o Zinho. Tudo certo, Zinho? Tudo jóia, Thiago. Graças a Deus. Bom, o pessoal já agradeceu, né? Só vou reforçar o obrigado e reforçar também a importância do seu canal, do Clube FI, para o dia a dia da TRX na gestão do TRXF. A gente presta de verdade bastante atenção e tem muita coisa que a gente já ouviu ali que a gente acaba considerando no nosso dia a dia. Legalzinho. Então, agradeço a todos vocês aí pela disponibilidade, né, para falar aqui para a nossa audiência aqui do Clube FI, de um fundo, como o Gabriel falou, né, crescendo já em número de cotistas, em patrimônio. Então, como padrão aqui, primeira entrevista de vocês aqui no nosso canal, eu queria então que vocês fizessem falassem um pouco da experiência de vocês, um pouco também da história aí da gestora. Bom, vamos lá. A TRX ela foi fundada em 2007. A gente começou operando muito focado em operações, em fazer investimento em operações de build-to-suit. A gente foi uma gestora que nasceu com um DNA muito forte de mercado imobiliário, de engenharia. Acho que em 2007 a gente foi um dos precursores aí de ser uma gestora de recursos voltada para o investimento no setor imobiliário, formada por engenheiros. Então, é uma empresa aí que já está na estrada há bastante tempo. A gente, no começo, tinha um foco mais em fundos fechados. Depois, em 2010, a gente lançou o nosso primeiro fundo imobiliário, o TRXL11, que depois acabou virando o BTLG. Quando a gente lançou o TRXL11, o mercado inteiro de fundos imobiliários era um mercado de 15 mil investidores. Então, hoje, qualquer fundo pequeno tem esse número de investidores. Então você vê a dimensão, né, o quanto mudou de 2010, quando a gente lançou o nosso primeiro fundo imobiliário, para cá. A gente teve uma jornada bem interessante de crescimento, de diversificação, de amplificação do nosso modelo de negócio. Chegou um determinado momento que a gente sentiu que a gente não estava conseguindo entregar o resultado que a gente gostaria de entregar com a amplitude dos nossos negócios, e a gente resolveu revisitar o planejamento estratégico da TRX, e revisitar esse planejamento estratégico passou pelo objetivo de ter um grande fundo de properties, no qual a gente colocasse toda a nossa experiência, todo o nosso histórico na gestão desse fundo, e foi assim que nasceu o TRXF em outubro de 2019. O grande foco do TRXF é fazer operações com contratos de longo prazo. Essa é a nossa preferência por contratos atípicos.
a gente tem feito muita operação de sale-leaseback, volumes grandes, né? A gente tem conseguido comprar grandes pacotes de imóveis. Recentemente, a gente começou a desenvolver algumas operações de build-to-suit também dentro do fundo, mas sempre com contratos atípicos e de longo prazo. O fundo nasceu com uma proposta de ser um fundo híbrido, um fundo de properties, mas por algumas circunstâncias mercadológicas, a gente acabou tendo a oportunidade de focar muito em grandes imóveis de varejo. O fundo hoje tem, no curto prazo, curto médio prazo, um espaço muito grande para crescer dentro dessa estratégia de grandes imóveis de varejo, que são ativos que a gente vê muita oportunidade de ganho de capital, porque são grandes terrenos localizados dentro de cidades, são imóveis que têm um viés de varejo, mas pode ser utilizado também para uma logística avançada. Então, a gente entende que tem aí um tempo para a gente manter a direção nessa estratégia. No futuro, eventualmente, a gente pode ampliar um pouco esse leque de atuação, ampliar um pouco o tipo de imóvel que a gente vem adquirir, mas hoje a gente está muito focado em grandes imóveis de varejo, big box, alugados com contratos de longo prazo com empresas com excelente risco de crédito. E a gente acha que tem uma grande avenida aí para crescer o fundo e trazer bons retornos para o cotista dentro desse contexto. Não, legal. Até aproveitando o gancho aí que o Luiz falou, de repente o Zinho ou o Gabriel podem completar, né? Já entrando na segunda pergunta, que é tentar fazer então uma perspectiva histórica do TRX F11, né? Então, dentro desse contexto que o Luiz falou também, vocês já tinham outros fundos, outros veículos, então como é que foi o início do fundo, enfim, para a gente poder entender a perspectiva do que está hoje aí também no mercado, né? Só pegando um gancho, só para complementar, desculpa, depois eu passo aqui para o Gabriel e para o Zinho, mas só complementar um pouquinho a questão da história. A TRX chegou a gerir mais de 30 fundos diferentes, fundos imobiliários, FDIC, FIP, enfim, entre outros veículos, né? E a gente chegou à conclusão que isso tinha uma grande complexidade e uma dificuldade de estar próximo do cotista e prestar o serviço que a gente considera como ideal. Então, quando a gente constituiu o TXF em 2019, o foco era ser o nosso único fundo de tijolo. Então, todo o esforço do time, todo o esforço de originação, todo o esforço de relacionamento com o investidor, site de RI, relatório de gestão, está totalmente focado nesse veículo. Então, a gente teve outros fundos listados, a gente teve o TXL. O TXL é um fundo que tem aí 12 anos de história, depois virou BTLG. Durante um bom período foi um fundo inovador, foi um fundo que tinha um excelente canal de relacionamento com investidores. A crise de 2015 e 2016 do país acabou gerando um percentual de vacância mais alto no fundo e, consequentemente, os dividendos caíram, e isso penalizou muito o fundo durante um determinado período. Ainda assim, a gente perseverou na gestão do fundo, recolocou os imóveis no mercado, locou os imóveis, e quando o fundo já estava estabilizado, com os inquilinos dentro dos imóveis, sem vacância e tudo mais, um grupo de cotistas entendeu que era adequado renovar o time de gestão do fundo, e o fundo acabou tendo a gestão transferida para o BTG, e virou o chassi do BTLG, que hoje é um dos principais fundos do mercado. Então, a gente tem essa história com o TXL e tem a história com o XTED, que quando a gente fez o fundo originalmente, era um fundo com um prédio alugado para Petrobras, um prédio alugado para Peugeot. O fundo não teve tempo de crescer, né, porque ainda era um regulamento antigo, amarrado, engessado. A gente acabou tendo também, na crise de 2015 e 2016, a devolução dos prédios, e consequentemente, a queda dos rendimentos, mas nada muito diferente de outros fundos que tiveram um prédio inteiro alugado para a Petrobras em Macaé e que sofreram do mesmo mal e também acabaram sendo penalizados por isso. Então, a gente tem uma série de eventos aí, uma história bastante interessante, com vários acertos, algumas escolhas não tão boas, mas que tudo isso se traduziu em aprendizado, tudo isso se traduziu em princípios, em valores, em questões que a gente considera fundamentais que norteiam a gestão do TXF11. Então, eu acho que
essa história, esse background, né, ser uma gestora que tem aí quase 15 anos de história, eu acho que isso traz muito valor para o cotista. Só para complementar, Lu, eu sou o mais novo aqui entre nós três na TRX, né? O Zinho e o Luiz são sócios fundadores lá de 2007, eu entrei bem depois, entrei na TRX em 2016, e pude pegar bem essa mudança, né? Como que a gente se utilizava do histórico da TRX, que tinha um histórico bom, vários imóveis envolvidos pela TRX, com BTS, etc., em outros veículos, estão em fundos listados hoje, são imóveis reconhecidamente que o mercado atribui uma boa qualidade, que foi bem construído, foi bem locado, foi uma operação imobiliária e financeira bem feita. Então, a gente tentou abraçar todo esse histórico de ganhos e perdas, enfim, e hoje a gente é muito conservador no TRX F11 do ponto de vista de escolha dos imóveis, de escolha dos inquilinos. Eu, por ser o mais novo aqui, por ter sofrido menos, né, eu entrei em 2016, a crise já tinha passado um pouco, etc., eu até sou um cara que tento trazer algumas novas ideias, tento trazer algumas coisas diferentes no comitê e acabo aprendendo muito com o Luiz Cozinha, porque, a gente precisa realmente ser muito criterioso, a gente compra imóvel para sempre, né? O fundo é um fundo indeterminado, não tem prazo, né? Então, realmente, hoje o nosso comitê de investimentos, que é formado aqui por nós três e mais dois, o Jonatas, que é o controller da TRX, e o Vitor, que é o diretor jurídico, é um comitê de investimentos bastante conservador, do ponto de vista de qualidade imóvel, do ponto de vista da operação como um todo. A gente vai no detalhe do detalhe, no detalhe dos contratos, das minutas, do tijolo, do histórico, enfim. Então, acho que desse ponto de vista, assim, a gente se utilizou muito de toda a chuva que a gente tomou no passado, e hoje a gente está mais forte e mais, vamos dizer assim, com mais o pé fincado no chão para passar por qualquer turbulência. Sim, quer completar? Claro, acho que o Lu e o Gabriel já falaram super bem, mas eu adicionaria alguns poucos pontos nesse nosso bate-papo. Dentro dessa nova história que a gente construiu, Thiago, a gente fez uma virada super importante, que é colocar o nosso cliente, o nosso investidor, como foco central de todas as nossas ações e todas as nossas decisões. E aí, dentro desse contexto, a gente tem um combinado, que é um combinado entre nós e que a gente também deixa público no site da TRX. Ele tem a grosso modo, assim, 4 grandes pilares. O primeiro deles é a gente investir o dinheiro do nosso investidor com total aderência ao regulamento, né, sendo muito criterioso para que a gente consiga gerar uma renda mensal de maneira contínua e previsível, né? A gente entende que esse tipo de produto tem essa característica fundamental, então quem coloca dinheiro no TRXF está contando com aquele dinheiro, às vezes para pagar suas contas, enfim, previsibilidade é super importante. O nosso segundo combinado é sermos totalmente transparentes em tudo que a gente for fazer, então a gente está sempre tentando aprimorar o nosso relatório de gestão, a gente está sempre pensando em como a gente fala mais fácil com o nosso cotista, como que a gente se faz entender de uma maneira mais clara, né? E assim, o nosso canal de RI tem lá como meta, o Gabriel sempre reforça, de atender todas as solicitações num prazo de 24 horas. Né? Então, isso mostra que a gente coloca o nosso investidor, que é o nosso cliente, em primeiro lugar. Terceiro, eu falei 2, né? São 4 no total. O terceiro a gente estar sempre perto, né? Tem um pouco a ver com essa questão do canal de RI, etc. Né? A gente vai estar sempre aberto a escutar crítica, a escutar sugestão, a entender e verificar juntos oportunidades de melhoria. E por último, mas não menos importante, a gente tem o compromisso de estar alinhado com os nossos investidores, ou seja, o nosso dinheiro também está no TRXF. Parte relevante do meu dinheiro na física está no TRXF, parte relevante do dinheiro do Lu está no TRXF, do Gabriel,
de toda a diretoria, e tem até uma coisa legal, que hoje, acho que 100% das pessoas que trabalham na TRX investem no TRXF. Isso nunca foi uma imposição nossa, né? Isso é um termômetro que mostra para a gente como o pessoal, de fato, está respirando esse oxigênio, está empolgado com o fundo e cada vez mais alinhados. Não, legalzinho. Então, entrando aqui um terceiro item da nossa pauta, qual que é o Luiz acho que já até comentou um pouco nessa linha, mas qual que seria então a tese central de investimento do fundo? E principalmente queria que vocês, na medida do possível, pudessem classificar ele, porque acho que hoje no mercado te vê claramente uma linha de alguns fundos que foram lançados agora no mercado, alguns já um pouco mais tradicionais, mas a maioria lançados recentemente, que é essa ideia da renda urbana e varejo de rua, vamos dizer assim, ou o TRX, então ele se classificaria, seria mais nessa linha, ou ele é um fundo híbrido, que no futuro ele possa ter imóveis diferentes do que ele tem agora, porque pela carteira que ele tem, eu acho que até ele poderia ser classificado como um fundo de varejo de rua, ou um fundo que eles chamam aí de renda urbana, né? Eu acho que esse termo que foi cunhado, renda urbana, ele é um pouco curioso, né? Porque renda urbana significa o quê? Qualquer imóvel que está para alugar dentro da cidade, né? E aí isso cabe desde residencial para locação, laboratório, hospital, escola, faculdade. Acho que é um tema um pouco abrangente, né? Então, acho que o termo renda urbana não seria exatamente aderente ao nosso fundo, né? O nosso grande objetivo hoje é comprar grandes lojas de varejo. A gente não tem o foco de comprar lojas de rua. Absolutamente nada contra a loja de rua, mas não está dentro da nossa tese, porque a gente vê potencial de valorização em grande varejo, porque você tem uma relação área construída sobre terreno bastante interessante. Então, você tem terrenos de 5 mil, de 10 mil metros quadrados dentro da cidade, com uma loja ocupando metade desse terreno. Então, a gente tem todo o potencial construtivo futuro para ser explorado ao longo do tempo. Então, já começa aí um pouco a diferença entre a nossa visão do que é loja de rua versus grandes lojas, né? Então, tem essa... É o que você chamou de... O termo é Big Box, então, correto? Big Box, exatamente. Porque a loja de rua, ela tem o benefício de ter o ponto, ela pode ter um excelente inquilino. Luiz, só explicando, Big Box quer dizer caixa grande, né? Então, quando a gente olha essas lojas, a gente enxerga grandes caixas dentro das cidades. Por isso o termo Big Box em inglês. Grandes caixas dentro, em cima de grandes terrenos, né? Então, assim, a gente vê muito potencial de ganho de médio e longo prazo por a gente estar carregando esse banco de terrenos com contratos firmes de longo prazo com ótimos inquilinos. Então, na nossa visão, esse é o melhor dos mundos. O nosso fundo ele é qualificado como um fundo híbrido, porque o mandato dele permite você comprar ou desenvolver diferentes tipos de imóveis. Pode acontecer no longo prazo, a gente perceber que varejo já não tem mais tanto viés, não tem tanta oportunidade, e a gente ir migrando. Atualmente, o nosso olhar o varejo tem uma avenida gigantesca, de 6 pistas para explorar, para crescer, para desenvolver. Então, não teria, nesse momento, por que abrir muito esse leque, a não ser que fosse uma oportunidade muito singular. O que a gente acha que pode casar bem com a nossa tese de varejo? Imóveis logísticos, né, galpões. Por que a gente vê isso? Porque uma perspectiva desses imóveis que hoje são utilizados para varejo é a mudança de vocação e vender o terreno para uma incorporadora com grande lucro e vender o ativo e realizar o resultado. Mas a outra possibilidade é usar essas lojas como pontos avançados de armazenamento e logística. Então, muito se fala de e-commerce, mas o e-commerce cada vez mais você espera como consumidor comprar e receber aquele produto em 1 hora, meia hora, 15 minutos, 2 horas. Então, para a empresa conseguir fazer essa entrega, não adianta estar um centro de distribuição lá em Cajamar e alguém pedir um produto lá em Guarulhos e esperar que vai entregar rápido. Não vai. Então, cada vez mais essa logística chamada de last mile, que é a última milha, ou seja,
galpõezinhos dentro da cidade, próximo do ponto final de consumo, cada vez mais isso é demandado. Então, imaginando no médio e longo prazo, casa muito a ideia de ter galpões ali nos rodoanéis das grandes cidades e, ao mesmo tempo, você ter todo esse hub de distribuição e logística dentro da cidade. Então, se eu fosse falar o que mais combina com a nossa tese, é muito mais big box para varejo e grandes imóveis de logística do que, eventualmente, colocar uma faculdade ou colocar uma loja de rua. O que não quer dizer que não possa acontecer, tá? Pode eventualmente acontecer. Pô, encontramos uma faculdade com excelente risco de crédito, contrato atípico de 20 anos, super bem localizado, com cap de 11. Pô, pode ser que faça sentido, pode ser que a gente até possa vir a comprar, por isso que o fundo é híbrido. Mas não é esse o nosso core, não é isso que a gente está buscando. Vai ter que ser uma coisa muito diferenciada para fazer sentido, para encaixar dentro do portfólio. Bom, interessante. Então, também vocês trabalham com esse conceito, porque você olha agora, o cotista compra a cota do fundo com essa perspectiva. Daqui 15 anos, né, vou me preocupar, mas em algum momento chega esses 15 anos, como a gente está vendo agora, os fundos franqueados lá atrás de agências bancárias, né? Então, a ideia que você coloca que chamou de Big Box, e aí espalhados pelo Brasil inteiro, seria aquela ideia, então, que esses imóveis têm, pela característica dele e localização, ele tem essa versatilidade, né? Quer dizer, você conseguiria adaptar ele, por exemplo, para um galpão logístico de menor tamanho, mas que pela localização ele seria... Ele já é isso, Thiago. Se você Sim. for ver uma loja do Açaí, ele é um galpão. É um galpão de 5, 10, 15, até 20 mil metros quadrados, super bem localizado. Então... O Pão de Açúcar já está vendendo produtos de terceiro se utilizando das lojas, né? Então, você vê que saiu matérias recentes do Pão de Açúcar se posicionando ali, em que ele cadastra terceiros no site, no e-commerce dele, para vender os produtos que o Pão de Açúcar consegue entregar rápido, porque ele está próximo do consumidor final. Então, é um negócio que já está acontecendo, né? É um negócio que já está vivo. A gente costuma receber questionamentos, né? O varejo, mas o varejo vai morrer, o consumo vai se dar através do e-commerce, vai diminuir. Eu até acredito que isso possa acontecer, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, como São Paulo, como Rio. Mas ainda que o varejo mude o formato, a necessidade de armazenar e entregar rápido é cada vez maior. Então, assim... já está previsto, inclusive nos nossos contratos de locação, tanto com Pão de Açúcar quanto Açaí, que o imóvel pode ser utilizado para varejo, como ele pode ser utilizado para armazenamento e logística. A gente já anteviu isso, a gente já estava percebendo esse contexto. Então, é um pouco por aí que a gente enxerga que o Big Box faz parte da nossa estratégia, mas o varejo convencional de rua, loja de rua, não se adapta tanto. De novo, sem crítica nenhuma. Eu acho, por exemplo, o HGRU, um fundo extraordinário. Sou cotista, adoro o fundo, adoro o Credit Suisse, acho uma gestora extraordinária, mas esse tipo de ativo, a princípio, não é um tipo de ativo que casa com a estratégia que a gente vê hoje para o TRX-F11. Então, quando a gente vê essa comparação contínua, TRX-F11 versus HGRU, a gente pensa muito diferente. A gente fala, não, são dois fundos ótimos. Tem o HGRU, é um fundo muito bom, tenha mesmo, eu tenho, e tem a TRXF, é um fundo muito bom também, totalmente complementar. Eles não são competidores, ainda que possa ter alguns momentos que esse portfólio poderia estar em um, poderia estar em outro. De fato, poderia. Isso não quer dizer que as estratégias sejam totalmente análogas. Elas têm pontos de contato, mas tem muita coisa divergente também. E esse ponto que você colocou também do TRX dentro do conceito de e-commerce, dessa questão do impacto, eu acho que o impacto ainda seria menor, né, da questão de um Pão de Açúcar, Açaí, que é um varejo de produto essencial, né, sim. Que é mais de imediato, que não é igual ao eletroeletrônico, roupas, né, que é mais comum, acho que a venda. Então também tem essa maior resistência, vamos dizer assim, ao e-commerce. Não sei se faz sentido isso. Né? Não à toa o Açaí está abrindo de 25 a 30 lojas por ano. Assim, não é uma empresa que está em decadência, muito pelo contrário, é uma empresa que está em plena expansão. Né? Pois é. E não à toa a Amazon comprou o Whole Foods nos Estados Unidos, né? Sim. Então, tipo, você pega o maior e-commerce do mundo comprando
uma rede de lojas físicas de produtos naturais e frescos, né? Então, a gente vê o portfólio do TXF11 como um portfólio extremamente resiliente, em qualquer circunstância. Sim. E entrando num tópico, sempre é a dúvida, né? Quando o investidor começa a estudar o fundo e olhar o relatório, enfim, deixa isso bem transparente também. Acho que possivelmente vocês já falaram isso em outros programas de entrevistas e lives, né? Como é que funciona a alavancagem do fundo? Qual que é esse nível de alavancagem? E qual que é o real risco para os cotistas? Tá. Bom, a alavancagem, Thiago, ela foi feita sempre no começo das operações imobiliárias. Então, quando a gente constituiu o fundo, né, no IPO, a gente comprou 4 imóveis, 2 deles a gente comprou por esse meio de alavancagem, né, securitizando parte dos contratos de locação. Então, na prática, a gente está antecipando um fluxo de locação, a gente empacota isso, que é o processo de securitização, e vendendo isso a mercado, né, para quem quer investir nesse CRI. E essa é uma forma da gente captar recursos, além da captação com emissão de cotas, né. Então, a gente mostra aqui, a gente já mostrou várias vezes, em relatórios gerenciais, em lives, etc., que como a gente consegue comprar os imóveis por um cap maior do que a taxa de emissão dos CRIs, do que a taxa de desconto desse fluxo de recebíveis que a gente está empacotando e vendendo, a gente gera uma eficiência financeira, né? Então, eu compro o imóvel num cap de 8 e consigo securitizar essa operação por uma taxa de 5,5. Isso faz com que a mesma receita que eu tenho com a emissão de 1 milhão de cotas, eu distribuo isso para menos cotas. Então, eu faço a emissão de 700 mil cotas, e não 1 milhão, e aí eu tenho o mesmo resultado. Lógico que aí eu tenho uma despesa financeira, que são os juros dessa operação, né, que eu tenho que pagar, mas mesmo assim eu acabo gerando mais resultado para distribuir em menos cotas. Então, essa é a eficiência financeira que a gente gera com essa alavancagem. No final das contas, a gente fez, né, todas as alavancagens para proporcionar a aquisição desse portfólio imobiliário que a gente tem hoje, que, como a gente já falou aqui desde o começo, é um portfólio único, na nossa visão, um portfólio excepcional, né, para agora e para o futuro. As operações, todas elas têm como lastro os contratos atípicos de locação, com inquilinos de ótimo risco de crédito. Então, a gente só tem operação em que o lastro dos contratos atípicos de locação são com o Grupo Pão de Açúcar e com Açaí. Elas possuem o mesmo prazo de vencimento dos contratos de locação securitizado, então é tudo bem casado. Elas também possuem o mesmo índice de correção dos contratos. Todos os nossos contratos hoje no fundo são IPCA e as securitizações também, então não tem o risco de descasamento. A gente não fez... na época que o CDI estava mais barato, né, estava lá na taxinha de 2%, a gente teve bastante provocações aqui de fazer emissões a CDI, porque isso geraria um resultado melhor para o fundo no curto prazo, mas a gente correria um grande risco de, no longo prazo, isso se descasar. Então, a gente preferiu ser conservador e sempre fazer dentro do mesmo índice de correção. E, como eu disse, as taxas de descontos da emissão, elas são menores do que os caps, né? Então, isso acaba gerando uma eficiência financeira. A gente consegue ter um resultado melhor, né, com essas alavancagens, com essas operações de securitizações que a gente fez. Hoje, o nível de alavancagem do fundo, a gente atualiza isso em todo o relatório gerencial, né? Então, no último relatório gerencial, na página 15, a gente mostra lá qual que é essa relação. Hoje, a gente tem uma relação entre o total do saldo devedor das operações de securitização em relação ao ativo do fundo, né? Tudo que o fundo investe, imóveis, caixa, etc., a gente tem uma relação de 46,5%. Mas, assim, um dos detalhes também, e para a gente é um detalhe bastante importante, e que o investidor deveria prestar atenção, é o quanto de caixa que a gente tem para pagar as amortizações de curto prazo, né? Então, olhando para frente, olhando 12 meses, a gente tem uma necessidade de caixa aqui de pagar em amortizações no TXF de aproximadamente 22 milhões e 700 mil reais,
sendo que a gente tem no caixa do fundo investido em ativos de liquidez 72 milhões e 300 mil reais. Então, isso dá uma relação com um índice de liquidez ali de 3,19 vezes, ou seja, a gente tem 3 vezes mais no caixa do que a necessidade de caixa para pagar a amortização nos próximos 12 meses. A gente acha esse um índice até mais importante do que a relação entre o saldo do devedor dessas alavancagens versus o patrimônio investido, né? Porque, no final das contas, aí entrando já nos riscos, a gente tem 2 grandes riscos aqui que a gente chega nas alavancagens, que a gente faz desse modelo, que é bem casadinho, etc. O primeiro é o risco de crédito, que aí a gente fica bastante confortável aqui pela questão do pão de açúcar e do açaí, sem ótimos riscos de crédito. E o segundo é realmente a necessidade de caixa. Então, essas operações de securitização, elas fazem com que o fundo tenha uma necessidade de caixa contínua, né? É uma necessidade de caixa que foi muito bem espalhada ao longo do tempo. Então, a gente tá espalhada aí pelos próximos 20 anos, a gente vai pagando um pouquinho por ano, só que ela tem essa necessidade de caixa contínua. Hoje, quando a gente olha para frente, essa necessidade de caixa para os próximos 12 meses representam 3% do patrimônio líquido do fundo. Então, assim, a gente é muito questionado, né? Pô, mas vocês precisam fazer captação, como que vocês vão arrecadar recursos para pagar essa alavancagem? Imagina um momento de janela fechada no mercado, etc. Né? Primeiro que esse percentual, quando a gente olha ano a ano, ele nunca passa de 4% do PL. Então, mesmo que eu tivesse que fazer uma emissão num momento super complicado, com cota abaixo do patrimonial, etc., isso seria uma diluição muito pequena. Seria uma diluição abaixo de 4%. A princípio, a gente sempre está se preparando e tentando antever esses momentos de dificuldade. Não à toa, hoje a gente tem 70 milhões de caixa no fundo. A gente até poderia ter comprado uma outra loja com esse valor. Só que a gente preferiu se resguardar, prevendo que 2022 vai ser um ano difícil, né? Ainda com pandemia, eleições, Selic subindo, enfim. Então, a gente preferiu deixar um caixa mais robusto no fundo, até que a gente enxergue o momento mais propício para o mercado de fundo imobiliário. E, além disso, a gente hoje tem um portfólio super diversificado do ponto de vista de imóveis, né? A gente tem 48 imóveis no fundo. Então, e são imóveis líquidos, do ponto de vista de que eles têm contratos com grandes empresas, estão localizados dentro das cidades, tem valores relativamente não tão altos, né? A gente não está falando aqui de imóveis que têm valor de 300, 400 milhões cada imóvel, a gente está falando de imóvel que custa entre 50 e 100 milhões. Então, são imóveis que a gente conseguiria vender, até fazer ganho de capital e aí fazer caixa. Então, também tem essa possibilidade, entendeu? A gente tem uma série de possibilidades aqui que a gente trabalha e está sempre planejando para que a gente faça o melhor movimento de acordo com o interesse dos nossos investidores. Então, é isso, assim, a alavancagem. Acho que o Luiz pode me completar aí se perdi algum ponto. Só para introduzir uma matemática dentro ainda desse tema aqui, então acho que um fator-chave aí da questão do risco da alavancagem, o que tornaria isso, minimizar esse risco, é a questão também da qualidade já com o lastro esses contratos, é a qualidade do locatário, né? Quer dizer, é o pão de açúcar, açaí. Acho que o ponto fundamental aqui é que a alavancagem é um tema tão amplo, tão abrangente, tem tantas possibilidades. A gente está falando aqui de antecipação de recebíveis, baseado em contratos atípicos de longo prazo com empresas de risco de crédito extraordinário. O que é melhor? Você ter 46% de alavancagem com esse perfil, né? Índices casados, prazos casados, inquilino com risco de crédito excepcional como pagador, uma estrutura super bem feita, ou você ter 20% de alavancagem com alavancagem a CDI, que não está correlacionado com os contratos de aluguel, em fundo que tem altos níveis de vacância, ou você investir num fundo que investe numa SPE, que toma dívida para financiar a produção, que toma dívida para construir empreendimentos que ainda precisam ser vendidos, e que essa alavancagem não aparece. Então, assim, acho que o que acontece, né? O mercado, até dezembro de 2018, tinha 200 mil investidores. Hoje a gente tem aí quase 1,6 milhão.
São 8 vezes o crescimento. Então, entrou muita gente que não conhece o mercado. E aí, cria-se alguns mantras, né? Ah, a alavancagem desse fundo, a alavancagem é alta, a alavancagem é alta. A alavancagem é 0,46. A gente trabalhava nos fundos fechados com alavancagem de 3, 4 vezes. Então, para cada R$1 de equity, a gente colocava 3, 4, 5 vezes reais de dívida, que eram fundos fechados, investidores institucionais, outro perfil. E ainda assim, a gente dormia absolutamente tranquilo. Por quê? A alavancagem casada com o recebimento. Aluguel entra, aluguel paga. Aluguel é reajustado, dívida é reajustada. O prazo do aluguel é de 10 anos, o prazo da dívida é de 10 anos. Então, sempre funcionou muito bem. A gente fez isso durante anos, fora do ambiente de fundos imobiliários. Então, o que eu acho que a gente precisa atravessar, e cada vez que a gente vem aqui, conversa, explica, é um tijolinho a mais que a gente coloca nessa construção. O que o mercado precisa é amadurecer. 0,45 vezes de alavancagem, 0,45, ou seja, 1 de equity para 0,55 de equity para 0,45 de dívida, não é uma super alavancagem. Você tem fundos REITs nos Estados Unidos alavancando 3, 4, 5, 6 vezes. Então, assim, eu acho que isso é uma novidade para o mercado está entendendo ainda o que é e vai aprender, né? Às vezes uma alavancagem de 15% é muito pior que uma alavancagem de 50% em função das características da alavancagem. Então, eu acho que isso tudo é um processo de aculturamento. E eu acho que é tão produtivo e tão importante vir em momentos aqui como esse, ter essa oportunidade de conversar com você, de expor isso para o teu público, porque eu acho que faz parte de um aprendizado, faz parte de uma compreensão. A gente dorme absolutamente tranquilo, tendo parte significativa do nosso dinheiro no fundo, tendo a responsabilidade com 41 mil investidores que tem hoje no fundo, e a gente dorme tranquilo porque é um formato muito saudável, lastreado em ótimos contratos. E tem outros fundos nesses últimos meses que estão se utilizando também da alavancagem para fazer aquisições, né? Porque se for bem feita, se você tiver um diferencial, o cap rate for mais alto que a sua taxa de desconto do papel, isso gera um ganho para o cotista. Isso vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro de renda colocando menos dinheiro. Ou seja, percentualmente ele está ganhando mais, porque você está usando menos dinheiro próprio para comprar aquele imóvel. Então, assim, gestor faz isso 24 horas do dia, 7 dias da semana. O investidor, ele dá uma olhadinha ali, meio de canto de olho, ele lê um comentário no blog, ele vê algum blogueiro aí que só fala bobagem, escrever lá que a alavancagem é alta e tal. E aí a gente vai ver o que o blogueiro falou, qual é a substância, qual que é a base, leu o relatório, não leu, debateu, discutiu, não fez nada, mas jogou a frase solta. E aí algum cotista vai lá ler e fala, não, a alavancagem desse fundo é 46%. Pô, mas o quanto você estudou para entender que 46% é muito ou é pouco? Se eu estou falando que a gente tem no caixa dinheiro suficiente para quase 3 anos de amortização, quer dizer que ao longo de 3 anos não vai ter nenhuma janela para a gente captar 3% ao ano do PL do fundo, ou não vai ter nenhuma oportunidade de vender nenhum imóvel, gerando ganho, gerando liquidez. Quer dizer, a gente está aqui, respirando isso o dia inteiro, e a gente é gestor do fundo por isso, para maximizar retorno para o cotista, e é por isso que a gente lançou mão da alavancagem, e para trazer segurança para o cotista, porque a gente sabe o quão importante é esse dinheiro pingando todo mês na conta do cotista. Eu, como cotista do fundo, não como gestor, te digo, o dinheiro que entra todo mês na minha conta, eu uso para pagar as minhas contas, eu preciso desse dinheiro. E eu sei que, assim como eu, só no TXF, tem mais 41 mil pessoas pensando parecido, contando com esse dinheiro. É muita responsabilidade, a gente está ciente disso, e fazendo os movimentos da melhor maneira possível para trazer essa segurança e trazer retorno. E não à toa, outros gestores estão vendo isso, estão aprendendo isso também e estão replicando isso em outros fundos. É normal, vai fazer parte do amadurecimento e do crescimento da indústria. E, Luiz, queria botar uma componente aqui do debate também sobre elevação na taxa de juros, que está vinculada a essa questão aí da alavancagem. Então, como o Gabriel colocou, depende do cap que eu compro na taxa que eu consigo emitir o CRI tem uma eficiência financeira. Vocês fizeram no momento uma taxa de juros menor, né? Quer dizer, agora já seria mais difícil esse processo de alavancagem, porque o custo de capital está mais alto?
Você quer falar, Gabriel? O que é que eu falo? Não, sim. Não à toa a última securitização que a gente fez foi a securitização mais cara que a gente fez na história do fundo, mas também foi a gente ajustou isso também no cap rate. Então, assim, a gente comprou lojas com cap rate maior e aí a gente teve que emitiu o CRI numa taxa pior para o fundo, né, uma taxa maior para o crisista, mas que essa equação se manteve com resultado igual, do ponto de vista para o fundo. Então, assim, eu melhorei o cap rate médio da carteira do fundo, mas eu emiti uma dívida um pouco mais cara. O custo de capital está mais caro. A Selic faz isso, né? E não é só a Selic, porque se a Selic tivesse alta e o mercado estivesse comprando que para o próximo ano a inflação vai ser baixa e o juros futuro indicaria para baixo, né? O problema é que a gente está com com perda de credibilidade em relação à política fiscal, né? Então, o Banco Central está indo que além um pouco da taxa básica natural, que ele deveria ir, né, para conter essa expectativa de inflação que está pior por conta do risco fiscal. E aí, isso está fazendo com que os juros futuros fiquem mais caros, e os juros futuros mais caros faz com que a gente que toma capital de longo prazo, né, aqui, faz com que a gente tenha um custo de capital mais caro, sim, mas a gente está sempre ajustando isso de acordo com o cap, né? Os vendedores lá dos imóveis, eles estão inseridos nesse mercado. Então, eles sabem também que a gente precisa recompor isso de alguma forma. A questão é a diferença entre o cap e a taxa. E a taxa que a gente está falando, a referência não é o CDI, a referência é uma NTN, né? O cupom da NTN. Então, eu estou com um cap rate de 7,5 e o cupom da NTN está 5,5, o meu spread é 2. A NTN subiu para 6,5, para 6. Então, para eu recompor a mesma lógica, eu tenho que negociar um cap rate de 8. Então, o spread que faz essa diferença. E a gente tem conseguido, com sucesso, demonstrar para os nossos clientes, inquilinos, né? Não os nossos clientes investidores, a gente traduz isso em resultado, mas para os nossos inquilinos a gente tem demonstrado isso, subiu a NTN, não tem como não subir o cap, e a gente acaba negociando caps um pouco melhores. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar atento, né? Qual que é o formato da estrutura? De novo, a informação nunca pode ser individual e tirada do contexto. O desconto agora não é 4,5, é 6,5. Tudo bem, o que você faz com essa informação avulsa? Nada. Ela tem que ser combinada com outros elementos para você chegar a uma conclusão se isso é benéfico ou não para o cotista do fundo. Não à toa, Thiago, a gente comprou 5 lojas do Assaí no segundo semestre do ano passado, com recursos da quinta emissão, mais 2 securitizações que a gente fez. E mesmo essas securitizações sendo mais caras, por conta de circunstâncias de mercado, o resultado médio do fundo subiu, aumentou. A gente está pagando mais dividendos para os nossos cotistas. Então, você vê que a gente conseguiu ajustar, né? Esse ajuste é feito também no cap, não só na operação de securitização. Mas dentro do que o Luiz tem falado, acho que até dentro do amadurecimento do mercado, acho que isso está ocorrendo. O investidor tem que entender que daí é uma gestão ativa de verdade, né, do fundo. Quer dizer, você tem uma equipe multidisciplinar que está olhando para o mercado imobiliário com algumas oportunidades, e você tem uma janela de juros baixo, de repente não é viável emitir tantas cotas, mas então vamos fazer essa operação, essa estruturação aqui, e vamos colocar imóvel dentro do fundo, né? Sabe o que acontece, Thiago? A gestão do fundo imobiliário, dado o tamanho que os fundos estão ficando, possibilidade de vou alavancar, não vou alavancar, vou descontar recebível, vou comprar a prazo, não vou comprar a prazo, é uma gestão complexa. E muitos investidores estão acostumados com aquele formato antigo, que assim, um fundo de 200 milhões que tem 5 imóveis, eu passei lá na frente do imóvel e vi que precisa pintar a fachada, porque todo mundo entende de imóvel. Legal, eu acho bacana isso, mas aí começa a ter muito cotista que fala assim, não, essa alavancagem está cara, essa está barata, não, a alavancagem é altíssima, como é que eles fazem uma coisa dessa? Peraí, o que você entende de fato de alavancagem? Quantas alavancagens você já fez? Como é que você entende de cobrir o risco, não cobrir o risco? Quais são os termos do contrato? Hoje a gestão é mais complexa. Quando você compra uma ação, você não fica assim, eu comprei a ação aqui da Ambev, mas como é que eles estão comprando o insumo da cerveja por esse preço?
qual que é o custo de capital da Ambev hoje? Não, e aí começar a ter fóruns de discussão se o custo de capital da Ambev está adequado, não está. Peraí, gente, calma aí. Eu faço isso da vida há 25 anos. A gente faz isso há muito tempo. A gente acertou muito, errou algumas coisas, aprendeu muitas coisas e está respirando isso, para a gente trazer o melhor para o cotista. Vai ter que, com o tempo, os cotistas entenderem um pouco que existe um gap entre o que o gestor está enxergando e o que o cotista está enxergando lendo ali o rodapé de um relatório. A gente faz relatórios de 10, 15, 20, 30 páginas. Às vezes o cotista vai lá de uma maneira energética e alavancagem, 46%. Tudo bem, você leu o relatório? Não li. Do mês passado você leu? Não li também. Você leu? Não, mas o blogueiro tal falou que a alavancagem é altíssima. Então tá bom. Então não dá para a gente discutir. Quando você lê os relatórios, entender tudo que a gente está falando, aí vamos debater aqui mais ou menos no mesmo patamar de informação. Aí a gente vai discutir e, a gente está super disponível em rever a nossa visão, não, você tem razão nesse olhar, não tem. A gente está aqui antenado, batendo papo com todos os influenciadores bem intencionados, né? Todo mundo que quer ver apresentar de uma maneira construtiva, eles têm o número do meu celular, tem o número do celular do Gabriel, do Zinho, eles ligam, Lu, o que aconteceu? O que é isso? O que é aquilo? E a gente bate bola de um jeito construtivo, mas tem que ler, tem que entender, tem que se aprofundar, tem que estudar para poder discutir. Senão fica uma coisa assim, meio estádio de futebol, né? Eu ouvi o cara falar que a alavancagem é alta. Tá bom, então me explica, onde que está o problema da alavancagem ser de 46%? Aonde exatamente isso é um problema para o cotista? Porque eu sou cotista do fundo, como pessoa física, talvez um dos maiores, e te digo, não perco um minuto de sono por conta disso. Por que você está perdendo seu sono? Vamos conversar. O nosso RI responde as mensagens no máximo em 24 horas. Tem dúvida? Antes de sair propaganda, manda um e-mail para a gente. Manda lá, ri@trx.com.br. Manda um e-mail, a gente vai ter um enorme prazer em responder. Enorme prazer. A gente lê os blogs, a gente vê os comentários. E a gente está disponível para responder. A gente responde rápido. Então, é isso. Não pode virar discurso de torcedor de futebol. Eu acho que isso que não pode... Acho que isso que tem que acalmar um pouco. Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos entender e vamos discutir em alto nível. Eu acho que tem que ser um pouco por aí. E a ideia do programa é justamente essa, né? A gente quer trazer o gestor até porque tudo isso passa por você, como você falou, são muitas coisas técnicas. Eu também, em vários fundos que eu tenho em carteira, não fico olhando tudo que está ali, como você falou, entendendo se sou cotista sou acionista da Ambev, vou ficar colando o custo de capital, até porque eu estou pagando vocês, né? O cotista está pagando uma taxa de gestão para vocês fazerem o trabalho, eu não preciso me incomodar com isso. Além de eu também não ter o conhecimento 100% do assunto e também não estar o dia inteiro vendo isso aí, como vocês, né? Tem essa questão, o cotista já paga para vocês fazendo esse trabalho muito bem feito, né? Enfim, então... E aí, então, você chega num ponto assim, que você tem que confiar no gestor. Então, aqui, o espaço é esse, né? Então, se, de repente, alguém está aqui, eu não gostei do discurso do Luiz, ou do Gabriel, então vende suas cotas, parte para outro fundo. É importante você ter a confiança aí do e a gente vai, inclusive, Thiago, esse ano, se a pandemia permitir, a gente vai retomar o nosso evento anual, que é o TRX Day, que vai ter algum espaço físico para ir, a gente vai transmitir online também, justamente para dar essa oportunidade, porque a gente não se furta, em hipótese nenhuma, do debate, do bom debate, da boa discussão, da discussão construtiva, o que a gente pode fazer para melhorar a indústria. A gente não é dono da verdade, a gente está super disponível para ouvir o cotista, a gente está percebendo isso, está percebendo aquilo. Vamos discutir, vamos conversar, ouve os nossos argumentos, mas cada vez mais com o crescimento dos fundos, tem que existir, invariavelmente, uma identificação com o gestor. Eu gosto da TRX por causa disso, confio no trabalho deles, vou questionar, vou debater, vou mandar pergunta, mas eu vou entender que, estar aqui significa entregar para eles a capacidade e a tomada de decisão de uma série de aspectos que são inerentes à gestão do dia a dia de um fundo imobiliário. E quanto maior for o fundo, mais isso tem que acontecer, porque imagina um fundo de 5 bilhões, você começar a discutir nuances de um imóvel ou outro imóvel, um fundo que tem 100 imóveis, esse mercado vai ter que amadurecer, assim como amadureceu o mercado de ações. Hoje em dia existe lá a área de RI bem definida, os dias
webcast para prestar contas para o mercado sobre o resultado, tudo isso tem que ser feito. Mas tem que ser feito de uma maneira mais institucional, mais organizada e menos passional, menos emocional, menos torcida fla-flu, né? Eu acho que é um pouco isso. Sim, e todo mundo que quiser informação sobre isso, Thiago, é aquilo que você comentou, a gente sempre foi muito transparente em relação a isso nos nossos relatórios, né? Então, desde o começo, desde as primeiras securitizações, a gente tem material, a gente incluiu, do final do ano passado para cá, incluiu uma nova página em que a gente atualiza a estrutura de capital, os indicadores da estrutura de capital do fundo todo mês. Então, é uma tabelinha que o investidor vai lá, bate o olho, já tem essas informações que você perguntou, né? Qual que é o nível de alavancagem, quanto que eu tenho em caixa, quanto que eu preciso pagar nos próximos 12 meses, enfim, a gente incluiu isso, está lá todo mês, é só olhar no nosso relatório. Então, tem bastante informação, tanto nos relatórios, né? A gente ainda deixa nessa página, quando a gente falou de alavancagem dos relatórios passados, qual é a página que a gente falou, qual foi o assunto, enfim, tem bastante informação lá no nosso relatório. A gente nunca se furtou de falar sobre esse assunto, pelo contrário, a gente quer cada vez mais ajudar o mercado nessa expansão do mercado, né? Nessa gestão mais ativa, nesse relacionamento com o investidor, que o investidor entenda o que a gente está fazendo. Sim, ó. A gente, só complementando e passando uma informação legal para os seus assinantes, a gente fez um site dedicado para o fundo, Thiago. Então, www.trxf11.com.br, lá a gente procura dividir com quem quer que tenha interesse todas as informações do fundo, portfólio, fala um pouco de estratégia, tem todos os relatórios de gestão, os demonstrativos, enfim. A gente quis criar essa plataforma exclusiva e dedicada para o TRXF para ser mais um canal de comunicação, de aprendizado, de informação, para a gente levar tudo que acontece no âmbito do fundo para o nosso cotista e para o mercado de maneira geral. Eu queria colocar uma outra questão aí que sempre gera polêmica, queria ver como é que vocês colocam isso também dentro da estratégia do fundo, que vocês têm uma carteira diversificada, isso é bom, tá diversificado, vários imóveis em várias regiões do país, né? Então, mas aí todo mundo fica preocupado muitas vezes, o imóvel fora do Sudeste, não são regiões tão consolidadas, às vezes não é a capital. Esses imóveis por exemplo, do Pão de Açúcar, essa aí são realmente estratégicos para eles, sempre tem aquela ideia que o cotista fica desconfiado, será que o Pão de Açúcar, essa aí não estão desovando para o fundo um imóvel que não é tão atrativo para eles, enfim, estão jogando isso para o cotista, então como é que é a visão de vocês em relação a esse assunto aí? Não, ótima pergunta, eu acho que é bacana da gente dividir um pouco do nosso olhar em relação a esse aspecto. Na nossa visão, esses imóveis que ficam fora das grandes capitais apresentam um potencial de valorização de longo prazo, tá? A gente olha, óbvio, como o Gabriel já falou, e a gente também já repetiu em várias outras lives, a gente olha todos os fundamentos das operações que a gente está fazendo, né? O valor que a gente compra por metro quadrado, de terreno, de área construída, quanto que vai ser o aluguel por metro quadrado naquela região, naquela cidade que não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, às vezes até tem menos parâmetro, a gente é mais conservador nesses casos, mas antes de a gente fazer as compras, a gente sempre conversou com o Pão de Açúcar ou com o Açaí e verificou antes o quão estratégicas essas lojas eram para a operação deles. E uma coisa que eles sempre nos passaram, e a gente foi verificando, né, ao longo da diligência, é de que eles passavam para esses pacotes que a gente acabou comprando as melhores lojas, porque são lojas que conseguem pagar o aluguel. São lojas que já são maduras, que têm performance suficiente para que seja inserido dentro do contexto daquela loja determinada um valor de aluguel para entrar como despesa. Então, a gente está super confortável, a gente fez esse trabalho, não acreditamos que os inquilinos que a gente tem feito estão desovando, pelo contrário, né, desovar com contar de 20 anos, de 15 anos, é o contrário, eles têm aqueles pontos como pontos estratégicos. E sabe uma coisa legal também, Thiago? Diferente de galpão, quanto mais novo, melhor, né? Loja de varejo, na nossa visão, é o contrário, quanto mais velha, melhor.
porque você vai trabalhando e vai solidificando aquele ponto comercial com o tempo. Então, a gente enxerga que daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, esses pontos comerciais de varejo, de consumo, vão estar ainda mais fomentados e vão ficar ainda mais atrativos. Não, perfeito, perfeito. E uma característica também que está vinculada aí ao que o Gabriel colocou da gestão de risco aí, dessa alavancagem, os contratos atípicos, como é que é a multa? É o clássico? Paga todo o restante do contrato? Os contratos que a gente faz operação de sales back do zero, assim, como a gente fez com o açaí, como a gente fez com o próprio Pão de Açúcar e tal, são contratos onde a multa é a aceleração do saldo, né? Então, são aqueles contratos atípicos tradicionais, vamos falar assim, não tem revisional, a multa é a aceleração do saldo, tem essas características. Tem outros contratos, por exemplo, a Sodimac. A gente comprou esse imóvel em Ribeirão Preto, que é uma loja, onde já existia um contrato de aluguel. A gente foi também, dentro desse contexto de gestão ativa, trabalhando com a Sodimac para fortalecer esse contrato, colocando algumas características nele que não eram as características originais. Então, a gente foi tentando inserir, na medida do possível, algumas características de atipicidade. Aumentar o aviso prévio, a multa não ser aquela multa padrão, né, de 3 aluguéis proporcionais, enfim. Então, a gente tem hoje dentro do fundo 99% dos contratos atípicos desse jeito, né? Multa, aceleração do saldo, sem revisional e tal, e tem o imóvel da Sodimac, que ele tem algumas características um pouco diferentes, mas ainda assim a gente coloca como atípico. O imóvel da Sodimac, o contrato da Sodimac, ele tem, entre multa e aviso prévio, ele tem 20 meses, o que é bem diferente de avisar com 30 dias e multa de 3 meses proporcionais, né? E, além disso, ele não tem revisional. Então, assim, a gente, quando a gente teve a desocupação, né, do imóvel da Camil, teve bastante gente questionando, porque a gente colocava esse contrato como atípico, mas ele não tinha, a multa não era um saldo remanescente. Só que é importante dizer também, Thiago, que, assim, a gente considera o que é típico, geralmente não tem revisional, ou a revisional se dá por um período diferente, no caso da Camil era a cada 5 anos, não a cada 3. E, além disso, a gente sempre colocou lá um gráfico, além do gráfico contrato típico e atípico, no nosso relatório também tem um gráfico, qual é o total de meses mais multa e aviso prévio em relação à receita, né? Então, hoje, 93% da receita do fundo advém de contratos atípicos em que a multa é o saldo remanescente. 4% vem do contrato da Sodimac, em que a multa mais aviso prévio são 20 meses e não tem revisional durante o contrato de locação. E aí a gente tem um contrato típico que tem revisional a cada 3 anos, por isso a gente considera ele típico, mas também, que é o contrato do BIG em Pernambuco, mas que também lá a multa mais aviso prévio somam 11 meses, não é o 30 dias mais 3 meses convencional do contrato típico. Certo, a gente está já bem estourado com o tempo aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta. Vocês colocaram a previsão do último relatório de dividendos, 76 a 80 centavos por cota, e como é que fica isso ao longo do tempo, esse valor, né, distribuído com esse processo de alavancagem? Consegue repassar a inflação ou fica estável? Como é que fica isso? Essa é uma dúvida que a gente responde bastante, Thiago, e assim, o natural, quando o fundo está mais ou menos par e passo, como a gente está hoje, então a gente tem 46 de alavancagem, de recursos advindos de alavancagem e 55 de recursos advindos de equity, né, de emissão de cotas, quando está mais ou menos par e passo, o aluguel ajusta por inflação e a operação de alavancagem também, né? Então, isso dilui a questão da correção monetária dos contratos. Só que o que não entra nessa conta é que, assim, o fundo ele tem uma gestão ativa em que, geralmente, eu tenho um caixa prévio. Então, eu fico com um caixa para pagar essas amortizações. A gestão desse caixa é muito importante. Então, hoje a gente está tendo um resultado além do que a gente estava previsto,
justamente pela gestão de caixa que a gente está fazendo. Então, a gente comprou uma carteira de fundos imobiliários listados, a gente está investindo parte em CDI, né, porque hoje está muito tranquilo carregar no CDI no atual nível da Selic. Então, isso está gerando um resultado além do que a gente tinha projetado sem essa rentabilidade do caixa. Fora isso, a TIR da operação imobiliária alavancada ela é maior do que a TIR de uma operação imobiliária desalavancada. Isso quer dizer o seguinte, ao longo do tempo, mesmo que esse aluguel, esse dividendo não corrija, igual corrigiria normalmente por inflação todo ano, a gente, o carrego disso durante todo o tempo da operação, ele é mais favorável para o cotista. Então, eu já estou distribuindo mais do que eu estaria distribuindo se eu não tivesse alavancado. E fora isso, se eu vender esse imóvel, algum desses imóveis, durante o processo, e a gente tem no mandato aqui fazer, né, a oxigenação dos ativos, é lógico que não numa forma de giro, isso aqui não é uma gestão de fundo de ações, que a gente compra e vende em cada 6 meses, mas, tem imóveis que vão ficando maduros e a gente vai vendendo, vai reciclando o capital dos investidores, e isso gera uma TIR maior, bem maior, do que geraria se eu não tivesse alavancado. Então, isso vai compor o resultado do fundo ao longo do tempo, entendeu? Então, é natural que a gente faça essas vendas pontuais de imóveis, e que o resultado cresça por conta disso. Tanto na base, o resultado está crescendo por conta dessa questão da gestão do caixa que a gente faz, quanto também por conta dessas vendas pontuais que a gente pode fazer, reciclar o capital e fazer ganho de capital para distribuir. Perfeito, Gabriel. Infelizmente, o tempo estourou, acho que até poderíamos ficar falando sobre outros assuntos, acho que até a entrevista a gente conseguiu debater assuntos que vão além até do TRX, mas que é muito interessante esse conteúdo aqui para a nossa audiência. Então, gostaria que vocês fizessem, então, uma breve consideração final para a gente poder encerrar a entrevista. Vou pegar o gancho aqui com o Gabriel, então. Boa. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Vou fazer só um convite aqui para quem quiser conhecer mais sobre o fundo, o Zinho já comentou sobre isso, mas visitar o site do trxf11.com.br. Quem quiser conhecer mais sobre a TRX, tem o trx.com.br. Além disso, nossas redes sociais também, a gente está sendo bastante ativo lá, respondendo investidores, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, convido a todo mundo a conhecer mais. Fala qual é o Instagram, Gabriel. Visitar a gente. Fala qual é o nosso Instagram. É @TRX Investimentos, né? Isso, @TRX Investimentos. Luiz? Tiago, obrigado. Agradeço muito o tempo, a disponibilidade. Eu espero que seja a primeira conversa de muitas. Espero que a gente possa voltar para falar de outros assuntos, debater um pouco mais sobre o mercado. E, de novo, deixar aqui o meu reconhecimento pelo Clube FI, realmente ser talvez o principal e o maior interlocutor, né, e o conector entre os gestores, os cotistas, enfim, realmente é um player extremamente importante no nosso mercado. Então, para a gente estar aqui é um prazer, é uma honra, e quantas vezes você nos chamar, quantas vezes a gente vai voltar. Então, por favor, nos chame, que a gente pode falar de outras nuances aí do fundo e do mercado. Legal, Luiz. Zinho? Bom, agradecer de novo. Comecei agradecendo, vou terminar agradecendo, né? Como o Luiz falou, o Gabriel também, é um prazer estar aqui, é uma honra. A gente está 100% à disposição, espero que esse seja, de fato, o primeiro de uma série de conversas que a gente venha a ter dentro do canal. Isso é importante para a gente faz questão de se fazer entender, de tentar falar a língua do cotista, do investidor e do mercado, e a gente está aqui de corpo, alma e coração para fazer do TRXF um dos principais e melhores fundos de tijolo do mercado, para ajudar o mercado a amadurecer, para ajudar o mercado a ganhar volume, ganhar corpo, ganhar notoriedade. E a gente tem uma frasezinha aqui, ó, que fica, acho que atrás do meu pano de fundo, tá no do Gabriel também, que é o nosso propósito, que é ajudar o investidor a viver de renda com fundo imobiliário. Então, a gente trabalha em cima de um propósito, Tiago, que é algo muito maior do que um objetivo. Então, a gente vai seguir sempre firme nesse propósito, a gente só faz isso da vida. Então, estar com você aqui hoje é fundamental, super importante. E, de novo, a gente está à disposição para
quantas conversas mais você achar que são importantes. Não, legal. Então, também queria agradecer a participação de vocês. De novo, a entrevista realmente tem um conteúdo muito rico, tenho certeza aí que a audiência vai gostar. Então, obrigado de novo, Gabriel, Luiz, Zinho. Também agradecer o Vinícius aqui por ter ajudado na produção dessa entrevista. E, com certeza, a gente vai conversar novamente aí em outra oportunidade. Ok? Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!